Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara. Veja só, Paraíba, João Pessoa, Paraíba, é um lugar assim que tem tradição já na poesia. E esses últimos anos, por exemplo, floresceu aqui, usar um termo até meio pesadinho, tá empestado de poetas e de boa qualidade. Mas tem poeta de todos os nomes. Agora tem um que já traz a poesia logo no nome. Antônio Mariano. Na primeira vez, quando eu lhe conheci, quando eu vi a primeira vez seu nome, num livro, eu digo, será que é parente do Olegário Mariano? Pois é. Será que tem alguma relação? Mas não tem não, né? Não temos. O meu Antônio Mariano é um nome composto, na verdade. É como se fosse um Roberto Carlos, por exemplo. O Carlos André, ou qualquer coisa do gênero. Porque, na verdade, meu prenome é Antônio Mariano e o Mariano, que é o nome composto, ele vem do meu pai, que é prenome do meu pai, né? Que é Mariano Francisco. Mas eu até gosto muito da composição Antônio Mariano e acho que os nomes isolados, Mariano, o Antônio, eles não têm a carga que tem o Antônio Mariano. Realmente tem uma carga. E inicialmente, até quando publiquei meu primeiro livro, que inclusive está aí, azulzinho, com você, o Gozo Insólito, eu assinei o meu nome completo, Antônio Mariano de Lima. Mas pouco depois, com colaborações da própria imprensa, a imprensa foi moldando. Eu mandava Antônio Mariano de Lima e eles assinavam Antônio Mariano. Foi quase que uma insistência dos jornais que eu passei a assinar Antônio Mariano. Tem isso, né, rapaz? As pessoas, às vezes, eu por várias vezes, em um período que saí de um jornal para outro, eu tentei carimbar o Ademilson José da Silva, que eu gosto do da Silva, e não consegui, não. As pessoas cortavam a revelia da gente, não perguntava nem. Mas, Antônio Mariano, seguinte, você já falou do primeiro livro, que é o Gozo Insólito, né? Perfeitamente. O Gozo Insólito. É um livro, inclusive, Ademilson, que este ano, vale lembrar, ele está fazendo 25 anos de publicação, né? Eu até penso em fazer uma edição comemorativa dos 25 anos deste livro, né? Cujos poemas, na sua imensa maioria, já foram reescritos, que eu gosto muito de reescrever os meus poemas. Eu não gosto de mantê-los tais quais como foram concebidos. Assim. Eu gosto que minha poesia, que minha prosa, ela reflita meu momento atual e eu estou sempre revisitando. E tenho essa inquietação de mexer sempre. Eu pego uma coisa que eu escrevi há 30 anos, mexo para que ele tenha, que ele represente esse meu pensar, essa é a minha visão artística, os meus conceitos de arte, que eles estejam atualizados com esse fazer artístico. Assim. E é o caso desse livro, que eu acho que sai uma segunda edição dele esse ano, uma edição comemorativa de 25 anos. Né? Você, aqui do Gozo Insólito, eu já ouvi várias poesias, você mesmo recitar. Perfeito. Além de ler, eu vi você recitar várias vezes, em locais aqui, no Paraíba Café, por exemplo. Isso. E você tem algumas aqui que você sabe de cor, inclusive. Certamente. Você poderia até dar um toque agora para a gente, lembrar um agora. Um dos aqui. Favoritos meus que eu gosto sempre de recitar, inclusive é um poema que eu considero pronto, inclusive nunca mexi nele, que se chama Poética, né? Que é uma espécie de tratado mesmo, de compromisso do poeta com suas raízes, com sua origem. Né? E ele diz, quero cantar o que diga de mim, matéria de sonhos e mistérios de meu povo. Nada que me estranhe, me bata a porta na cara. Empunharei um instrumento que inspire o sal líquido da vida e guie o compasso da luta. Instrumento arrancado da terra onde piso, que não me fira as mãos. Para trás os cantos das sereias de Alemar. Quero me arear em minha casa. Se eu me calar, nos sabe o auxílio, em vez da lira ou berimbau. Bacana. Como é o nome dessa?
Poética. Você falou no começo poética. Essa eu não conhecia, ou não me lembrava, até porque as que eu conheço, que me lembro, são mais curtas. São meio eu tenho poemas muito curtos também. Eu gosto dos poemas curtos, mas vez ou outra eu me permito fazer poemas de 30, 40 versos aí. Sim. Mas lembra algum agora entre os curtos? Daqui do Gozo Insólito mesmo? Lembro. Com o que não te digo, teço um enigma. O que te digo sempre nega o evidente. Como essa coragem de me dizer teu fã? E esse suave relâmpago a visitar teu rosto e a visitar o meu fosco. Legal. Essa eu lembro você recitando. Naquelas noitadas, inclusive, que a gente fazia em homenagem a Chico Buarque de Holanda e tal. As Quintas Buarque de Holanda. As Quintas, Saudosas. Que foi uma criação, até esse nome foi de Lúcio Lins. Quando a gente, Saudoso Lúcio Lins. Quando a gente falou rapaz, vamos se reunir aí e tocar música de Chico, cantar música de Chico, que tem uma coisa, tem um lado especial mesmo e tudo. Aí, que dia vai ser? Aí o Lúcio perguntou, né? Eu falei, na quinta, à noite. Aí ele disse, então Quintas Buarque de Holanda. E Bob estava perto e aí já... Lúcio Lins tinha essa coisa, dessa verve, dessa coisa rápida. Inclusive o próprio nome da Editora Ideia foi uma criação dele, né? A Editora Ideia de Magno Nicolau. E Marcos Nicolau, o irmão de Magno, estava querendo criar uma editora e disse, rapaz, eu queria uma ideia para o nome da editora. Está aí o nome, Ideia, Editora. Foi assim. E assim foi criado. Lúcio Lins era essa coisa. Vai fazer 11 anos já este ano que ele nos deixou, né? Agora em abril. Rapaz, Passa rápido o tempo. Passa rápido. Eu encontrei um dia desse. Quer dizer, parece que foi um dia desse no Ponto Sem Ré. De repente a gente não encontra mais. Mas Imensa Asa sobre o Dia. Aqui já é poesia no título. É um título muito poético, assim, meio cult. Na verdade, esse livro, o Imensa Asa sobre o Dia, ele dá origem a esse livro mais recente, O Dia em que Comemos Maria Dulce, que eu refaço o Imensa Asa sobre o Dia exatamente tentando fazer uma coisa assim, de mais alcance, mais atrativo, até para usar mais comercial, com O Dia em que Comemos Maria Dulce. Na verdade, esse seria o título original desse livro. E quando eu submeti a um projeto de Juca Ponce, aí Juca Ponce não achou muito legal para o público que ele queria atingir aqui na Paraíba. Porque esse livro, O Imensa Asa sobre o Dia, faz parte de uma coleção chamada Coleção Varadouro, né? Vou mostrar primeiro qual. A Imensa Asa aqui. A Coleção Varadouro é uma caixa composta de 10 autores paraibanos, entre eles o próprio Astia Basílio, que foi entrevistado já do nosso agente, né? Mas tem Maria Zé aqui é coletânea. É uma coleção, na verdade, uma coleção de 10 autores paraibanos. No verso nós temos autores como Gonzaga Rodrigues, Políbio Alves, Maria Zé Limeira, Marcos Tavares, Aldo Lopes, são 10 autores, né? E esse livro é um deles. E o projeto Juca Ponte seria para ser distribuído nas escolas com patrocínio do Ministério da Educação e Cultura. Ele teve medo de que o Dia que Comemos Maria Dulce não fosse tão bem aceito assim, nas escolas. Agora, rapaz, você não é censura não, mas você está falando demais nesse livro aqui. Você já repetiu o título umas 3 vezes. Mas assim... É por causa dos títulos que ele já está começando a render para você? O Dia que Comemos Maria Dulce é um título mais atrativo, mas assim, é um trabalho com ambiguidade, né? Mas quando você entrar na história mesmo, você vai ver que a gente trabalha, na verdade, com uma alegoria, né? É o único conto que consta dessa coletânea que vai pela linha da literatura fantástica, do realismo mágico, introduzido por Garcia Marques, no Brasil por Murilo Rubião, por José J. Veiga, entre outros grandes mestres, né? E trata, na verdade, de uma história de uma menina estrangeira que chega na cidade e
E depois é descoberto que ela é feita de doces. E ela está numa cidade que está vivendo uma crise, um estado de calamidade pública e tal, assim. A fome imperando, né? E ele já rendeu... E essa menina, exatamente, essa menina ela é devorada literalmente por uma população de famintos. Ela por se tratar de um material diferente deles. É uma menina feita de doces. Exatamente. Como você falava aí, esse livro... Já rendeu o prêmio já, né? Ele rendeu o Prêmio Mérito Cultural 2015, né, da Fundação Cultural de Ituiutaba e da Academia de Letras de lá também, desse município, né? Eu recebi com bastante agrado, assim, foi uma grande surpresa, até porque eu não sei como o livro chegou até eles e quais foram os critérios que eles usaram para escolher, mas eu recebi de muito bom grado, sem nenhum deslumbre, mas com alegria, né? A gente, nós como artistas, a gente não deve se deslumbrar com as honrarias, mas se alegrar, achar que está sendo realmente compensado por um trabalho que a gente faz, assim, muitas vezes sem pretensão da compensação, mas quando ela chega, né, ela é bem-vinda, com certeza. Qualquer artista, ele se sente recompensado. Não, com certeza. Ao ser reconhecido. Até a gente também gostou. Quando eu vi no Facebook, também comemorei por você. Agora é o seguinte, a gente vai mostrar ainda outros livros aqui do Antônio Mariano, mas também conversar com ele sobre outra coisa. No começo dos anos 2000, quem fazia esse programa com outro nome aqui na TV Câmara era justamente o Antônio Mariano. Naquele tempo você entrevistava poetas também. Aí eu vou pedir para você, como escritor e como apresentador, fazer uma comparação daquele período. Na verdade, o período da poesia agora. O Páginas Abertas... Não, mas espera aí. Você vai falar do Páginas Abertas daqui a pouco, depois do intervalo. Ok. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz, e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joãomaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o programa Nossa Gente, aqui pela sua TV Câmara. Presença de Antônio Mariano, poeta, contista, enfim. E apresentador também, foi como a gente deixou no primeiro bloco, para ele fazer justamente como uma pessoa da área de cultura e da área de apresentador também, Você, na época, eu me lembro que você entrevistou, inclusive, Astier Basílio. Maria Valéria Rezende. Que ganhou o prêmio, sim, né? Essa que ganhou o Jabuti do ano passado. Exatamente. E ela, Maria Valéria Rezende, ela é super premiada, né? E super traduzida também. Ela traduziu em... 40 horas. Ela já... 40 dias. 40 dias. Ela já traduziu até para o catalão, a obra dela foi traduzida. Para o italiano, para o espanhol, inglês, francês. É super traduzida mesmo. É uma escritora que mora na Paraíba e a gente tem muito orgulho disso, de conviver com ela. E pela própria generosidade dela. A Maria Valéria Rezende ela é generosíssima também, somente com as novas gerações. E nós vamos trazê-la qualquer dia aqui. Não por causa do prêmio, mas por conta de sua história mesmo. Perfeito. Aqui na área de cultura. Muitas pessoas falavam muito bem dela. Perfeito. Eu não cheguei a conhecê-la, mas Rosa Godoy, por exemplo, me falou várias vezes. Perfeitamente. E quando eu vi a premiação, interessante, Mariana, aproveitando o ensejo, dá um desvio aqui, o 40 dias que ela fez, ela me lembrou, sabe o quê? Sem querer dizer que é melhor ou menos ruim, sem fazer julgamento.
O Budapeste de Chico Buarque me lembrou o Budapeste de Chico Buarque, à medida em que aquela pessoa que está num lugar, né? Peregrinando, né? Peregrinando num lugar. O Budapeste Eu vi o filme eu vi, não li o livro de Chico Buarque, não. Eu confesso que eu estou com os livros dele na fila para ler, inclusive, mas eu não sou um leitor de Chico Buarque ainda. Olha, mas não, vamos fazer o seguinte, a gente é que vai se comportar aqui como leitor seu. Vamos deixar Chico quieto. Deixemos. E Maria Valéria Rezende para outra vez, quando ela vier aqui. Oportunidade, com certeza. Eu queria que eu provoquei no começo que você fizesse uma relação, até como um escritor, um poeta, que trabalha nessa área já há 25 anos, né, que você falou, o primeiro livro já... O primeiro livro é de 91, né? Naquele assim, período que você apresentava... Eu comecei a publicar, na verdade, em 84, né? Estreio o livro em 91 com o apanhado dessa produção que vai de 84 até 90. E falamos também na ideia e tal. Como é que está? Melhorou essa coisa facilitou, até para pessoas que estão querendo entrar agora no universo da publicação de livros. Isso tem melhorado ou é cada vez mais complicado? Olha, veja bem, você entrar nas grandes editoras ainda continua uma coisa impenetrável, na verdade. Agora, as oportunidades, eu creio que elas cresceram muito com o advento das redes sociais, da internet, né? Do próprio livro digital que está aí, do e-book, cujo processo de formatação é muito mais barato, e você pode começar a comercializar em pouco tempo, depois de formatado, um e-book, por exemplo, ficando disponível para o mundo todo, para todos os leitores do mundo que possam entrar na internet e baixar aquele livro, né? Naqueles formatos específicos, aqueles aparelhos específicos de leitura, né? Como o Kindle, como o Kobo, por exemplo. E essa oportunidade ela se abriu bastante. E depois a questão da visibilidade, ela cresceu também, os autores estão mais visíveis, digamos assim, com o advento dos blogs anteriormente e agora das redes sociais mesmo, do Facebook em si, de Twitter, tal, Instagram. Então, assim, os autores estão mais fáceis de serem identificados e tem muita editora também de olho nesses novos valores, assim, garimpando mesmo em páginas pessoais, coisa e tal. Eu acho que as oportunidades, elas estão aí, elas existem e temos visto muitos valores serem lançados. Quer dizer que as redes sociais, ao invés de atrapalhar, ela, ao contrário, ela melhora, ela é mais vitrine, é mais uma vitrine para o intelectual. Quando você usa ela como instrumento para você divulgar suas ideias, a sua produção, ela serve de uma boa vitrine, uma efetiva vitrine mesmo. Assim. Eu valorizo bastante nesse sentido. Assim. E a maior parte dos meus contatos nas redes sociais tem essa intenção também. São contatos na linha da literatura mesmo, assim, do intercâmbio, identificação de novos leitores e tal. Assim. Agora, Mariano, veja só. Você é uma pessoa experiente nessa área. Uma coisa que me chama muita atenção é assim, não dá para viver de arte na Paraíba, né? E, inclusive até mesmo os músicos reclamam muito e tal. Agora, essa coisa do fazer sucesso, por exemplo, o que leva... Claro que o primeiro critério é a qualidade, é ser um grande produto como 40 dias da Paraibana. Agora, você acha que você só ficando aqui, o escritor só ficando aqui, ele não se jogando com aquelas editoras de grande porte do Rio e São Paulo, ele tem condições de ser um nome nacional? Não tem, né? Eu acho que tem sim. Como essa assim? Questão, exatamente, essa questão do tempo real, você conversar em tempo real, no inbox, por exemplo, de um Facebook da vida, né? Você está fazendo contato com editoras, com agências literárias, com outros daí escritores. a editora vê... Perfeitamente. Assim. Eu já não acredito. Antigamente, sim. Antigamente, um artista, um ator, um músico, um escritor, ele tinha que ir para o eixo Rio de São Paulo para poder despontar, para poder ser visto. Mas eu acredito que hoje ele não precisa estar lá para ser visto, não. Ele pode muito bem ser visto morando em Catolé do Rocha, morando em Cajazeiras, em Patos, qualquer lugar da Paraíba ou do Brasil, ele pode ser visto sim, porque as vitrines estão aí, né? As vitrines estão aí e cabe a nós quebrar
essas fronteiras, quebrar essas linhas divisórias, né? E também quebrar esses preconceitos também com alguns valores, né? Não é porque você é de um ricão do Brasil que você vai estar num grau de depreciação em relação aos que estão nos grandes centros, né? Agora, outra coisa, e os critérios que são dados, por exemplo, você, digamos que você tem um bom livro na mão, você escreveu, mas você, para editar na Paraíba, no seu estado, para a gente não falar só em Paraíba, vale qualquer lugar, qualquer aldeia, você não é conhecido, não tem dinheiro. Perfeito. Não tem como, num programa de televisão ou de rádio, mostrar que você está na mão com uma grande obra de literatura. Perfeito. Está entendendo? Uhum. Onde é que eu quero chegar? Perfeitamente. E como é que você se produz num caso desse? Você joga no e-book? As coisas elas têm que ir se distribuindo, né, e tentando alcançar um público, né? Essa questão de você fazer ou não sucesso é uma coisa muito secundária. Eu acho que nem um artista ele deve pensar em iniciar uma carreira, criar uma obra pensando no sucesso dela. Ele deve se preocupar, antes de tudo, em ser original, né? Em não repetir fórmulas feitas, né? E até mesmo não se repetir. Não repetir e não repetir-se, para mim, é um mantra. Quando você começa a se repetir também, você fica manjado também. Se você repete o que os outros fizeram, você não está acrescentando nada. Não, você mas tem que veja ser bem. pretensioso de alguma forma também. Tudo bem. Mas vamos substituir a palavra sucesso pela questão da sobrevivência. Vamos dizer que a pessoa, de tanto se dedicar à literatura, ela não pode se dedicar a outra. É verdade. E aí como é que ela arranja o quê? 10 mil reais para editar o livro dela? Perfeito. Até porque assim, no Brasil mesmo, e na Paraíba em especial, a questão das editoras, né? O editor em si, como a gente concebe uma editora, ela ou não existe ou é muito tímida, né? Assim, porque as editoras, os selos editoriais aqui na Paraíba e no Brasil mesmo, eles servem como apenas uma terceirização de um serviço, assim. Porque a editora em si, ela tem que ver a viabilidade que o seu livro tem para alcançar um público leitor e investir no seu trabalho. O autor não tem que estar se coçando para pagar uma edição. Depois, a obrigação do autor é produzir aquela obra, né? Não é correr atrás de uma editora e pagá-la, né? Pagar aquela editora para publicar sua obra. E depois trazer uma caixa de 500 ou 1000 livros para dentro de casa e ficar lá entulhado dentro de casa, sendo comido pelas traças, né? Essa função da distribuição é a função da editora, dos distribuidores, do mercado editorial em si. É uma coisa muito angustiante, né, você viver em função disso. É tanto que as minhas últimas produções, eu tenho mais trabalhado com a impressão sob demanda, assim, são pequenas tiragens e elas são renovadas a partir do interesse dos leitores. Isso aconteceu com o meu livro, o Sobre o Amor, que é da editora Patuá, né? E esse meu livro mais recente... Patuá é de onde? É de São Paulo. E o mais recente, que é da editora Ficções também, que é de São Paulo, eles são livros de pequenas tiragens. Assim, você faz 100 exemplares, aí vê no lançamento, distribui, aí faltou o livro, faz a nova reimpressão. E você compra, né? No caso, ela. Agora eu vou voltar à palavra sucesso. Agora, se teu livro pega e é sucesso, fica tudo com ela. Né? As tiragens são tiragens limitadas de 1.000, 2.000, 3.000. Aí você vai ganhar somente como eu acho que menos do que na música o percentual dos direitos autorais, ele é uma coisa meio padronizada, com raras exceções, né? Geralmente estão em torno de 10% do preço de capa de uma obra, né? Mas mesmo com o preço de capa de uma obra, esses best-sellers da vida, eles ficam milionários, assim, porque são livros que têm tiragem de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de exemplares, assim, o cara fica rico também, esse tipo de coisa. Né? Os Paulo Coelhos da vida, sim, o pessoal da alta ajuda, os esotéricos, etc. É verdade. Mas uma coisa que é uma coisa que é muito importante e que muita gente luta mesmo, e que você conseguiu, no mínimo você se estabelecer nisso. E está aqui mais 3, nós mostramos no primeiro bloco,
Aqui estão mais 3. Perfeito. Te Odeio com Doçura, esse título é bom. É o meu segundo livro. O segundo, é? É. Vou mostrar aqui os 3 que eu tenho aqui agora. Eu gosto muito dele também, gosto muito desse livro. Te Odeio com Doçura, isso dá música, viu? Exato. Já foi feita, não? Não. Porque você também tem umas parcerias, eu né? tenho parcerias com alguns compositores locais, como o Biaia, né? Musicou, tá. foi o meu. O maestro Luiz Carlos Otávio musicou um poema e fez um arranjo para coral a 4 vozes, né? Então tem o escritor e músico falecido. E esse, Sob o Amor? Sob o Amor, ele reúne a minha temática amorosa. São poemas todos em torno da temática amorosa, a lírica amorosa. E, na verdade, ele é um apanhado de toda a minha produção amorosa. Todos os poemas temáticos em torno do amor, eles estão nesse livro. Desde o meu primeiro livro, O Gozo Insólito, até o próprio Sob o Amor, que traz também uma coletânea de poemas inéditos, né? E reúne alguns... faz uma antologia dos anteriores, né? Esse é até engraçado também. Guarda-chuvas Esquecidos. Perfeitamente, que é o meu terceiro livro de poemas e é, digamos, o meu best-seller. Isso aí foi o meu best-seller, porque foi a maior tiragem que eu já fiz de um livro. É? Foram 1.500 exemplares que esgotaram, assim, em menos de 2 anos. Para mim foi um sucesso, assim. Você esgotar em menos de 2 anos um livro... Guarda-chuvas Esquecidos. Você acha que o título vem também? Eu não sei, mas foi um livro que foi feito num formato muito profissional por uma editora do Rio de Janeiro, a Lamparina, né? Que investiu, foi dentro dos formatos, os moldes de um processo editorial, né? Com mando figurino. Foi um livro que foi distribuído para todo o Brasil, né? Para todas as editoras, as livrarias do Brasil também. Então eu recebi muitos depoimentos por e-mail de pessoas que tinham lido o livro até em pé numa livraria, não tinha comprado, mas tinha lido e tal. Esse tipo de coisa que é compensador de toda forma. Quer dizer, dos seus foi o que mais alcançou o público. Foi, com certeza. Esse daí foi o que foi eu mais vendido. Eu não sabia disso. O Guarda-Chuvas Esquecidos eu pensei que tinha sido o eu costumo dizer, inclusive, que é a minha carta de apresentação da poesia brasileira, né? É o momento em que eu revelo, assim, a minha própria avaliação, um crescimento maior do domínio técnico mesmo do fazer poético, assim, a questão da composição. Rapaz, o fazer poético, que é mesmo poesia, que não é. Perfeitamente. Tinha tanta coisa ainda para conversar contigo. Agora, infelizmente, o nosso tempo já está esgotando, rapaz. Mas você tem um tempo aí para suas considerações finais. Eu te agradeço por ter atendido nosso convite. Perfeito. Eu agradeço muito a audiência, né, o convite de você, Ademilson José, e a sua audiência, né, e me sinto muito honrado. E uma coisa que eu tenho enfatizado bastante é que, no atual momento, eu estou mais voltado para a produção de textos em prosa, né? Meu livro mais recente, O Dia em que Comemos Maria Dulce, repetimos novamente, ele segue essa tradição, né? Ele segue essa linha. Para esse ano, eu tenho um outro livro de contos que se chama O Olho Branco do Meu Tio. E estou com mais 2 romances. Um que já está razoavelmente acabado, né? Que eu estou testando ele em concursos literários. E tem um outro romance que eu estou em processo de acabamento também. Então, minhas futuras produções, minhas futuras publicações, elas serão, na verdade, em prosa. Embora eu queira, com certeza, fazer uma segunda edição do meu livro de estreia, que aconteceu há 25 anos, que é O Gozo Insólito. Ah, tá. Então, muito obrigado novamente. E tem muita coisa aí sendo produzida, pelo visto, para um próximo nosso agente. Né? A gente tinha muito assunto, inclusive na questão das entrevistas, mas o tempo é exíguo, né? Mas não faltará outro nosso agente para a gente. Maravilha. Então, até o próximo programa.